só, eu recebi uma mensagenzinha na semana passada do Genivaldo Amorim, que é um cara que tem assim, uma paixão gigantesca. A gente estava falando informalmente antes de dar esse start aqui oficial da live. O Genivaldo foi assim em 2017, na maior cara de pau do mundo, porque ele estava fazendo uma exposição no Museu de Arte Contemporânea nosso, daqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E bem no momento em que eu precisava da minha data de produzir uma semana de moda, meu Deus do céu, ele está com uma exposição lindíssima, maravilhosa, na sala onde eu ia fazer um desfile, e eu pensei assim, bom, arte plástico, né? O cara vai simplesmente me matar de eu pedir para mexer na obra dele, para a obra dele poder compor o desfile, o meu desfile poder compor a obra dele. No final, foi assim um sucesso tão gigantesco que essa mixagem aí artística da moda, artes, já rendeu até matéria fora do país, foi muito legal, e desde então acho que a gente tem um carinho recíproco muito, muito intenso, eu e o Genivaldo, e desse convite do Genivaldo na semana passada, ele fez uma ponte, o Tomás, e estou muito assim, feliz da vida de ver que essas nossas redes vão aumentando só com pessoas do bem. Vou explicar um pouquinho quem eu sou e por que eu estou aqui nessa live com vocês, tá? Eu sou publicitária, eu sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me formei aqui na UCDB, fiz MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Eu moro muito colada ao Pantanal e a Bonito. Para quem conhece esses dois lugares vão saber que é o maior paraíso da natureza desse planeta. Eu sou bairrista pra caramba, eu amo a cidade de Bonito, amo o nosso Pantanalzão aí reconhecido pela Unesco. Eu cursei marketing também pela Universidade de Nova York, morei nos Estados Unidos e tive lá bem naquela coisa bombástica, assim, terrorista do 11 de setembro. Vivenciei muita coisa, nesse período lá nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil e depois voltei de novo para os Estados Unidos para participar da Semana de Moda como produtora, da Semana de Moda de Miami, depois de Nova York. Em Campo Grande fundei uma associação bem importante, que é o Campo Grande Destination, que é uma associação... Oi? Tá, queria um projeto tá voltando. Oi, Tomás, desculpa. Tá dando certo? Não, voltou, tinha dado uma travadinha, mas voltou aqui no Insta. Ah, legal. Voltou, tinha dado uma travadinha. Maravilha. Ó, em Campo Grande, eu fundei uma associação que se chama Campo Grande Destination, que é uma associação muito focada para a captação de eventos de turismo e negócios para a cidade. Eu, na verdade, né, minha grande formação profissional está muito ligada à área de eventos e sempre fui voluntária em projetos sociais, sou espírita e tem uma coisa que eu falo com muita veemência, que eu sou capitalista social e sou ex-secretária de turismo de Campo Grande, sou uma ex bem fresquinha porque eu pedi demissão do cargo na segunda-feira e quarta-feira eu saí oficialmente do cargo, enfim, estou falando todo esse blá 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 para vocês, porque na verdade eu entendo que as nossas coisas, as nossas vidas profissionais e pessoais, elas estão muito mixadas e são essas experiências nossas, as coisas que a gente passa, é que vão transformando as nossas ideias e fazendo com que a gente tenha as nossas opiniões e que a gente brigue pelos nossos ideais. A gente tem aí um tema que, para mim, se fosse uma pessoa terceira me mandando uma mensagem dizendo desse tema aqui, né, que é a cultura como princípio fundamental de transformação da sociedade, eu daria uma porrada nessa pessoa e faria, meu Deus, chega de utopia, eu não quero mais utopia, eu quero realidade, eu quero alimento real, o que a cultura pode fazer por nós, né? E, na verdade, eu mesma dei esse tema para o Tomás, né, Tomás? E eu falei para ele, eu vou falar desse tema, mas não como utopia. Eu vou chegar no momento que eu conceituo, mas eu chego na vida real, na nua e crua mesmo, nessa que é da nossa veia, tá? Tem, você pode, não sei, vocês aí no Instagram, ou a gente que tá aqui no Facebook, o pessoal de Valinhos, ou qualquer pessoa, pode chegar a 1000 definições sobre cultura, né? Então, cultura é entretenimento?
É entretenimento, cultura é mercado, cultura é segmento, cultura é identidade de um povo. Enfim, cultura é tudo isso, né? A gente sabe disso, né, Tomás? A gente vive disso, né? Tá dentro do nosso trabalho, tá dentro do nosso modus operandi de viver. Mas eu achei uma definição técnica que vem muito distante dessa nossa área toda cheia de firula, toda cheia de felicidade e tal, mas que no final resume bem o que eu penso como cultura, né? Oi, Rose! Você tá aí, prima? Tudo bem? Eu nem respondi sua mensagem, me desculpa, eu vou responder para dizer da minha saída da secretaria, mas enfim, tô aí. Mas vamos lá. Pegando aqui um pouquinho. Na definição técnica, eu vou ler bem como está a definição técnica e aí eu vou entrar no que eu penso de fato sobre a transformação cultural, tá? Se a gente pegar dentro do segmento de agricultura, horticultura e agronomia, e você colocar a palavra cultura, eles vão te dar essa definição. É uma ação, processo ou efeito de cultivar a terra, que lavra ou é o próprio cultivo. Se você entrar numa definição, por exemplo, da biologia, cultura é cultivo de célula ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias para sobrevivência. Cara, ai, tá ruim o som? Pera lá, que eu vou tentar aqui melhorar. Só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar aqui, só um pouco. Mas será que aqui no Facebook tá rolando? Não sei se vocês conseguem ouvir direito, mas ali pelo Instagram me parece que tá um pouco ruim, né? Ah, poxa, que pena. Essas coisas de internet dá uma raiva, né? Não dá tudo o que a gente quer, né? Tá ruim, né? Ô, Tomás, que tá legal fazendo ou não, porque cor também, o som. Tá de boa aí? Espera aí um pouquinho. Eu vou, Tomás, fica aí, eu vou sair do Instagram. Chama de novo, espera aí. Eu vou continuar aqui pelo Facebook mesmo. Se der ali, eu mais conseguir me puxar de novo ali pelo Insta, eu volto ali pelo Insta. Mas enfim, eu estava falando sobre essas duas definições de cultura, né? Para mim, essa da biologia, que mostra que cultura é tudo que gera para a gente nutriente propício à sobrevivência, para mim essa definição mais ferrada mesmo, mais certeza, mais certa, para mostrar o quanto é que a gente depende disso. Cultura ela pode ser duas coisas, né? Ela pode ser ferramenta, mas ela está um pouco acima de um instrumento. Ela, na verdade, é o que somos. Além dela ser, é a ferramenta para o que a gente quer ser. Não adianta, a gente não chega a nenhum lugar, mesmo que seja na economia, mesmo que seja no do trabalho, mesmo que seja dentro de estratégias aí políticas, a gente não tem muito definido como é que a gente usa o instrumento da cultura para chegar onde a gente quer chegar, né? Essa firula ainda dentro de uma conceituação, porque eu tenho muita dificuldade de enxergar a cultura como óbvio, como somente o entretenimento, como muitas pessoas acabam enxergando a cultura. E isso, para mim, às vezes é um pouco entristecido, que quando se pensa em cultura, pensa-se apenas em entretenimento, pensa apenas como uma questão de lazer ou uma questão de deleite do ser, sendo que, na verdade, tudo que a gente essa vida, ela passa pelo que somos. A gente toma decisões políticas, a gente toma decisões fundamentais na nossa vida baseado nas nossas experiências de ser e viver, que na verdade boa parte do nosso ser ele passa pelas experiências que a gente tem na nossa história, na nossa arquitetura, no nosso fazer como ser humano, no poder das nossas mãos,
coisas e ser o nosso comportamento, de fato ser uma questão fundamental, né? Por que para mim é importante deixar claro essas definições do que é cultura? Porque a gente vive um momento muito esquisito, muito esquisito mesmo, né? Enquanto a gente poderia, mais do que tudo, agora esse momento bizarro que nenhum de nós poderia imaginar passar com essa história do coronavírus. Enquanto a gente podia, por exemplo, se valer mais do que nunca dos nossos bens comportamentais, nos nossos saberes, para passar, para transmitir com mais velocidade para toda uma população as necessidades atuais de mudança de hábito, os instrumentos da cultura conseguem fazer com mais propriedade, né, com mais fluidez e fazem com que a pessoa se alimente de uma informação que vai falar pensar, né? Então, quando você tem obras de arte que te façam pensar, quando você tem uma arquitetura que te faz, quando você tem uma gastronomia que conta uma história, tudo isso faz com que a gente entenda que os nossos saberes, que a nossa o nosso comportamento, ele pode ser transmitido na hora que a gente quiser, da maneira mais e com mais efetividade. Se entende a cultura como uma estratégia mesmo de conscientização, né? E quando eu falo isso, de tantas cenas e tantos momentos da história que só a cultura conseguiu transmitir informação, saberes culturais conseguiram manter uma identidade de um povo, manter a história de um povo, manter, na verdade, que geram pessoas e mantém as pessoas ou unidas, ou com vontade de inovar, com vontade de fazer as coisas, né? Por mais que a gente saiba disso, né? A gente não raciocina, a gente não racionaliza, que né? Eu parei aqui, por exemplo, dentro desse tema utópico, a cultura como princípio fundamental de transformação da sociedade, mesmo num tema meio utópico, se eu quiser sair um pouquinho da utopia, eu posso usar exemplos muito pessoais de como eu consegui desenvolver um raciocínio mais crítico, um pensamento mais intelectual, sem, na verdade, entrar na seara muito cheia de intelectualidade boba, entendeu? Intelectualidade agressiva ou egoísta, mas entrando num âmbito mesmo de crescimento de massa cefálica, porque tive, ainda que eu tenha todas as minhas falhas, eu não tô muito longe de lá dizer que eu sou uma super intelectual, nada disso, mas eu digo que eu me vali de conhecimentos da produção artística para conseguir enxergar fatos que eles são às vezes óbvios, mas que a gente precisa enxergar um pouco mais 360 graus. Então eu fiz piano aí por 12 ou 13 anos da minha vida, que me deu a capacidade de ler coisas que não eram apenas a escrita tradicional da qual a gente conhece, né? A gente lê partitura, a gente lê e tem que raciocinar meio rápido para conseguir tocar um formato de linguagem que ele não é comum, né? Se eu for pegar, por exemplo, dentro das artes plásticas, eu fui péssima nas artes plásticas, nas pinturas, né? E eu tentava fazer transparência, tinha uma dificuldade enorme de fazer transparência de água, essas coisas, mas o meu processo de aprender as artes me fez entender que eu precisava ir para fora, eu precisava ir para campo sempre que eu quisesse transpor barreira, para eu conseguir construir cenários partindo do que eu via e o que eu queria transpor num papel ou numa tela, ou que fosse, né? Se eu pegar, por exemplo, as experiências que eu tive com produções culturais, se um dia se vocês não conhecerem, puderem dar uma olhadinha no YouTube, Força Bruta é um espetáculo que é da Argentina, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, muito sucesso mundial. Ele é um teatro galpão, na verdade não tem lugar, não tem nada. O teatro acontece ao redor, te faz interagir, te faz participar desse teatro
e te apresenta mensagens não faladas, né? Na dança, na música, no canto, nos sons esquisitos, nas explosões, e no final apresenta uma mensagem que cada um sai de lá concatenando diferente, mas que consegue traduzir tudo aquilo que né? Que é sobre o fato da gente estar na roda viva. Por favor, procura no YouTube, porque ele é realmente demais. Tive outras experiências, por exemplo, para quem pôde ir aí em Otim, em Minas Gerais, em Brumadinho, que é um dos maiores, se não o maior museu a céu aberto do mundo, e isso é uma coisa, putz, do Brasil, gente. A gente tem uma preciosidade dentro do Brasil, que é ter esse museu com essas obras que te fazem, assim, pensar em querer estar fazer parte daquilo, morar naquilo. Então, as artes me abriram muito a mente. Muito, inclusive, para eu pensar politicamente, para eu construir meus raciocínios de política pública do meu período de passagem, né, no poder público, mas com caminhos de começo, meio e fim, de saber o que a gente quer, de que pessoas possam desenvolver, que a sociedade possa desenvolver o intelectual para poder fazer análises críticas do que se passa na política, do que você passa no impacto das decisões, secretos, do que a gente vive, das nossas decisões econômicas, de como trabalhar ou como trabalharia no futuro. E isso, para mim, é assim, uma grande felicidade, saber que eu me permiti experimento desse conceito, sabe? Eu tenho, obviamente, né, como muito ainda a experimentar, muito a conhecer, mas a gente precisa entender a cultura como, de fato, uma grande ferramenta de transformação social, uma ferramenta que ela te dá a capacidade de apreciar o que é diferente, ela te dá a capacidade de aceitar o que é esquisito, por exemplo, o que é diferente de nós. Eu tenho um fotógrafo que se chama David LaChapelle. Se vocês puderem pesquisar um pouquinho sobre esse fotógrafo, ele produz imagens plásticas belíssimas, mas a consciência das imagens, ela é sempre agressiva. Ela sempre vai te ferir alguma coisa ou te incomodar em alguma coisa e te fazer pensar qual foi a mensagem que ele não quis entregar num título, mas que ele contou toda uma história da vida ou toda uma ideia de futuro que ele tem imagem produzida. Então, isso parece tão maluquice, tudo isso que eu estou falando, mas na prática, vendo que usar as produções artísticas para você conseguir enxergar mais abertamente aquelas mensagens que parecem tão óbvias no nosso dia a dia, uma notícia de jornal, você não sabe se é fake news, se não é fake news, as palavras, a maneira como elas são construídas para elevar uma situação ou diminuir a situação, esse tipo de pensamento não é a escola que vai para os nossos filhos, definitivamente, entendeu? Eu não sou contra o ensino tradicional, de maneira nenhuma, ele é absolutamente fundamental, mas são papéis muito diferentes, que é o papel em que ela tem que ser digerida de maneira óbvia, da maneira como ela chega, que é o papel da escola, entregar uma informação que ela é curricular, né? Ela é uma obrigação de você entender. Mas a arte te entregar, na verdade, o caminho para chegar na informação que você quer. Então, isso para mim é muito forte, para mim é muito impactante saber que necessita valorizar mais a cultura, uma capacidade de criar pessoas com bons raciocínios intelectuais, né? De fazer
essa questão de intelectualizar um pouco viajando aqui na maionese, né? Um pouco conceitual demais, né? Se eu tirar essa coisa romântica, tá? Eu tirar completamente o romantismo, né? Tirar essa questão muito filosófica mesmo da cultura e entrar na linha crua mesmo, na linha dura. O que eu vejo? A gente tem aí 30 anos, por anos, a gente vota em heróis. Eu não sei se isso é meio claro para muitas das pessoas, e eu falei isso na CBN, bem na época das eleições presidenciais, e eu não estou aqui para ser a favor ou contra de ninguém, eu estou só dizendo comporto padrão. Há 30 anos, eu estou usando só um exemplo que são as eleições, há 30 anos a gente exatamente do mesmo jeito. O que aconteceu que o país há anos tem, ainda que se evolua, né? A gente evolui na tecnologia, a gente evolui em conhecimento científico, né? Que a nossa massa se comporta do mesmo jeito. Eu tenho um verdadeiro entendimento que existe um laço de política pública muito grande de não entender o compromisso fazer a ação do pensamento intelectual das camadas, de todas as camadas, né? Então, se a gente, e aí como civis, né? Nem tô falando mais como dito nenhum, né? Não tô falando nem nada disso, eu tô dizendo como um ideal de vida, sabe? Se a gente com raciocínios diferentes, mostrar que há maneiras de se pensar diferente para a nossa sociedade, tem que aprender a ler as entrelinhas do dia comum, né? As entrelinhas do que a imprensa diz, as linhas, as atitudes do poder, as entrelinhas do que os artistas fazem, as obras. Isso facilita demais as pessoas a não quererem receber conteúdos prontos. Então, eu acho que a cultura, ela é muito mais do que o que a gente pode. Talvez a gente, que nem no nosso cérebro, que a gente do nosso raciocínio, a gente usa 10% do que a cultura entregar para todos nós, sabe? Como estratégia mesmo de liberdade e de libertação. Eu tenho bastante essa crença. O Tomás comentou ali quando a gente estava testando a ferramenta ali do Instagram, o Tomás comentou que a gente falaria um pouquinho sobre os editais, né, de cultura. E eu tinha comentado com ele, né, a gente ficou num bate-papo ontem, rapidinho, antes de ontem, eu tive uma grata experiência, foi muito legal, no ano passado, em julho, alguns debates lá com o Milanese, professor assim muito idealista, né? E um cara que conhece muito do fazer cultura e da força da cultura. Participou também o Danilo Miranda, que é do Sesc, Ricardo Saron, que é do Itaú Cultural, e foi um bate-papo muito fantástico, muito mesmo. Um dado momento, que para mim eu fã, e eu queria que vocês, se vocês pudessem, busque esse cara na internet, anote sobre esse cara, o nome dele é Yakov Sarkovas. É bem esquisito o nome dele, mas depois eu deixo aí nos comentários para o Tomás colocar para vocês. Yakov é Y-A-C-O-F-F e Sarkovas é S-A-R-K-O-V-A-S. Quando esse cara começou a falar muito do que rolava no Brasil, ele fez um artigo há 10 anos e ele falava de que a política pública, com essa história dos editais não saberem o que os editais queriam, não um esqueleto, uma linha de começo, meio e fim, com aquele dinheiro do poder público, para que era aquele dinheiro do poder público,
público, aquilo era um grande, como eu quero dizer, um grande empecilho para o nosso desenvolvimento no Brasil. Os editais em si, mas a maneira como eles chegam até o mercado, que se eu for traduzir isso, por exemplo, como uma tradução de secretaria de obras, por exemplo, uma secretaria de obras não faz sem saber aonde essa estrada vai chegar, né? Ela não faz uma estrada porque ela quer distribuir dinheiro para a classe dos empreiteiros. Uma estrada porque existe um caminho a se chegar, né? Na cultura, sob essa perspectiva, também a gente necessita pensar, e aí necessitamos, não é só o poder público, é quem participa, sim, se inscreve em editais, é quem está, na verdade, também não se inscrevendo em deveria se inscrever, porque tem um pensamento crítico recente, tem um pensamento social de entender o poder da culturação da sociedade. E esses editais tivessem, por exemplo, já desde lá de trás, como eles começaram com muita força, né? E aí eles deram essa continuidade em todos os que eles deveriam ter um objetivo final que não é um objetivo etéreo de queremos de público, queremos levar a cultura ao bairro X ou Y. Se eles chegassem no objetivo de queremos com o edital de 2018, 19 e 20, por exemplo, ter transformado, né, num bairro com mais desenvolvimento e aumentado a participação dessas pessoas em projetos de inovação, sei lá eu, entendeu? Coisas de fato palpáveis, sabe? Eu imagino que a gente poderia ir mais longe. Ainda há tempo, né? Existem essas possibilidades. Eu tenho uma vontade muito grande de continuar ajudando o coletivo. Eu acho que nada a gente constrói imaginando que só o poder ou só a sociedade vai fazer. O coronavírus veio para dar realmente para todos nós que ou a gente se ajuda, ou estamos juntos para a gente se ajudar, ou não vai dar certo definitivamente, porque se eu me contamino, eu contamino vários, então eu gostaria de me contaminar com arte e me contaminar com muita capacidade de intelectual, contaminar as pessoas, porque isso sim a gente aprenda a trabalhar junto, a trabalhar em unicidade, porque é isso que faz com que a gente consiga caminhar, uma sociedade caminhar, porque um grupo X certo, o grupo Y. A sociedade inteira só caminha se todo mundo consegue encontrar um objetivo e brigar e começar a se unir, porque no final a gente está aqui, vocês estão aí em Valinhos ou em outras cidades, porque essa terra deu essa da gente nascer. Então eu sinto que nós, como seres humanos, a gente precisa o nosso conhecimento para além do nosso dinheiro, para além da nossa sobrevivência. A gente precisa transmitir o nosso conhecimento para a sobrevivência, para que outros possam fazer do que o que a gente fez, entendeu? Dentro desse momento em que a gente está trabalhando produtivamente. E eu acho que nenhum setor da economia ou setor de trabalho que consiga fazer tão bem feita e tão com vontade das pessoas quererem receber do que as artes. Não tem. Quando eu fazer, por exemplo, ser arte tem essa capacidade de fazer o deboche, né, de falar de assuntos muito sérios, transformá-los num assunto caricato, e fazer com que aquilo possa ser digerido por diferentes pensamentos de pessoas. Quando a gente tem essa cara e a gente não se toca, que isso é estratégico demais para a gente conseguir
criar uma consciência coletiva, a gente está perdendo um ativo, é um ouro que nós somos, sabe? E eu tenho certeza que uma hora os artistas vão conseguir entender que o papel deles, político, vai muito além da briga. Muito além da briga. Aliás, eu sou uma pessoa da paz e amor. Sou muito da paz e amor. Eu tenho pavor das brigas, entendeu? Porque eu acho que as brigas centralizam, elas te seguram muito daquele alter ego de quem tá certo, quem tá errado. Agora, quando você silenciosamente, né, estratégias para transformar de pessoas, para que elas possam de fato entender o seu poder de transformação, entendeu? Isso eu acho legal. E eu acho que é mental, e a única classe que consegue fazer isso, as únicas eu diria, seriam as dos filósofos e a classe. Porque de fato essas duas classes te põem para pensar fora da casinha. Enfim, esse é o meu pensamento. Acho que a gente está indo sobre a maneira, as redes sociais trouxeram muita fake news pra gente, trouxeram também um espaço muito amplo para que a gente possa falar das nossas, cada um vira a mídia de si, então isso é muito legal, né? A gente não está refém de uma mídia que às vezes você não sabe os objetivos por trás, e ela te põe, na verdade, cara a cara com azar. Então, tipo, em casco de polaridades. E é muito legal se a gente consegue ir atrás dos pensamentos contrários aos nossos, certeza, ou não, né? Ou mudar as nossas opiniões, mas de que a gente quer criar a nossa visão, ampliar a nossa possibilidade. Né? É isso, gente. Eu acho que eu fiquei falando aqui um monte de maluquice. Não sei se a transmissão aí tá boa ou não. As coisas que a gente vão dando nada na gente, mas eu espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. A gente possa se encontrar. Eu tentei fazer esse bate-papo numa live ali no Instagram, junto com o porque sempre me facilita e sempre eu gosto de ter mais pessoas. E acho que o papo fica mais produtivo. Mas vou deixar aí as minhas redes sociais, de vocês. Eu tenho o Insta, tenho o Facebook e espero muito que uma hora as pessoas para entender o que a gente tem na mão numa sociedade muito mais avançada do que essa que a gente tem hoje, mas eu sou muito feliz de qualquer forma que a gente está nesse caminho de chegar numa sociedade mais pensante e com grande força de raciocínio. Acho que hoje, só para fazer um fechamento, hoje com essa história do pedido, né? Não faz a gente raciocinar tantas coisas, entendeu? Enfim, casamentos que aconteceram, raciocinar hoje por que, que o cara não se manteve, ou por que, que ele se manteve, entendeu? Agora até o dia de hoje, o que não levou, que às vezes não é o óbvio, só o que a pessoa está dizendo. É preciso de muita arte, é preciso assistir filme de conspiração para entender que as mensagens, elas não são somente aquelas que a gente vê. Tá muito ali também no gesticular, informações que depois é legal, porque a gente pode, de fato, colocar a nossa mente para andar e tomar muito cuidado para a gente acabar com essa história dos heróis. A nossa sociedade necessita parar de acreditar em HQs, parar em
História em quadrinho, porque só nas histórias em quadrinho, ou nos desenhos, ou nos filmes, é que existe essa nação. A nação vai ser salva de raciocinar e aprender que informação é tudo e a arte consegue compilar muitas informações importantes e que a gente tem que se manter abastecido de informação e abastecido da nossa capacidade de estar escrito. É isso, gente. Ó, super beijo. Eu vou. Esse foi um prazer enorme participar da live aí com vocês, de conhecer esse meu amigo Genivaldo aí, pela arte, pela cultura, e dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo.